Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vim aqui com mais um quadro do Cinemei, dessa vez falando da categoria ali dos estereótipos, né, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, falando do estereótipo de mulheres na geladeira. E eu vi que vocês gostaram bastante, né, vocês acharam bem interessante saber um pouquinho sobre a origem disso, né, como isso se aplica no cinema e todo esse tipo de coisa. Então eu decidi, né, faz muito tempo atrás, na real, eu tinha feito uma votação sobre qual deveria ser o próximo estereótipo de cinema, né, que a gente vai falar aqui no Cinemei. E o vencedor foi o estereótipo de donzela em perigo. Sim, hora de ser cancelada de novo, eba! Porque assim, o último vídeo de mulheres na geladeira, teve uma galera que parece que não viu o vídeo, sabe, não tava ouvindo o que eu tava falando. E aí começou a vir cheio de exceção, falando, não mais, não sei o que, acontece com homens também, sendo que eu falei, eu acho que umas 5, 6 vezes no vídeo que acontecia com homens também. Então, pessoas, né, que eu gosto de falar que era uma galera de ego ferido. Então, ai, gente, desculpa, sabe? Teve umas coisas assim que eu li nos comentários daquele vídeo que eu fiquei besta. Mas a minha função aqui no Cinemei é explicar pra vocês como é que funciona algumas coisas aplicadas no cinema, seja em roteiro, direção de foto, direção geral. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre como é que funciona mais ou menos um esquema assim de audiovisual, minha função aqui no Cinemei é explicar pra vocês, e isso inclui também estereótipos que podem ou não ser utilizados nos dias de hoje. Eu tento sempre explicar a origem, da onde que veio aquilo, né, como foi o primeiro pensamento que gerou aquilo, e esse tipo de coisa, até eu chegar na ideia, por isso que eu faço uns contextos bem grandes, né? Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cinemei. Dessa vez, vamos falar de donzela em perigo. Bom, antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de cinema, né? Acha legal esses conceitos, saber um pouquinho mais sobre o filme que tá assistindo. Então manda pra essa galera que gosta bastante de ver filme, ver série. E eu acho que esse vídeo é interessante mandar pra quem gosta de uma boa personagem feminina, sabe? Aquela personagem mais empoderada e tal. Apesar da temática aqui ser um pouco contrária, vocês vão ver onde é que eu vou chegar até o fim do vídeo, então assista esse vídeo até o final. E não se esquece também de dar uma conferida lá na loja do Plantão Geek, né? Na loja, na real, né? Do Plantão Geek. Tem várias estampas lá relacionadas a Stranger Things, camiseta, regata, moletom, pôster, tem uma variedade de coisas e cores pra você escolher. Então o link tá aí na descrição pra quem ainda não tinha visto essa novidade do Plantão Geek. Bom, começando finalmente a falar aqui o que seria o estereótipo da donzela em perigo. Começando aqui com a explicação do o que é estereótipo. O que seria a palavra estereótipo? Basicamente seria uma imagem pré-concebida, é você fazer todo um pré-julgamento envolvendo um grupo de pessoas, uma personalidade, alguma coisa assim. Você tem vários estereótipos por aí, mas seria basicamente uma imagem generalizada de alguma coisa, a ponto daquilo virar um senso comum, sabe? Vira um pré-julgamento daquilo. Não estou falando que o pré-julgamento é correto ou incorreto, qualquer coisa assim, pelo amor de Deus, só tô explicando o que é estereótipo. Mais especificamente, eu vou ler a definição no dicionário de estereótipo para vocês. Concepção baseada em ideias pré-concebidas sobre algo ou alguém sem o seu conhecimento real, geralmente de cunho preconceituoso ou repleta de afirmações gerais e inverdades. Ou então, simplesmente, algo desprovido de originalidade e repleto de clichês. Primeiramente, eu vou explicar para vocês o que seria a donzela em perigo, né? Da onde que veio esse termo, qual é a historinha por trás, toda aquela coisa que é a santíssima aula de história que eu sempre faço, antes de ir direto ao assunto, porque contexto é muito importante pra gente entender essas coisas. A donzela, né, basicamente é uma mulher muito bonita, ela tem que ser bem gatona, assim, bem bonita, e ela geralmente é colocada numa condição que ela é inferior à força, sabe? Ela não consegue se tirar de alguma situação, ela tem que esperar alguém tirar ela de algum problema. Então ela tá lá, uma mulher ameaçada por um vilão, por
algum problema, por algum monstro, alguma criatura, algo assim, quando de repente um herói vem até o resgate dela. E é óbvio que quando eu falo herói, eu estou falando um homem. Um homem vem até o resgate dela. E isso, gente, foi originado lá na época da Grécia Antiga, quando você tinha ali os contos, os mitos, toda a parte que envolve ali mitologia grega e seus personagens, né, da mitologia grega. Foi ali que começou a surgir um pouquinho desse termo e um pouquinho dessa retratação. Então vocês podem ver que é muito antigo, certo? É muito tempo antes de muitas coisas existirem no mundo. Só que assim, já dava pra ver que tinha algumas características nessa personagem feminina da mitologia. Como eu falei, ela tinha que ser uma mulher bonita, porque era assim que você atrairia os homens, que era quem realmente, naquela época, né, tinha uma opinião a ser contada, né? A galera queria saber da opinião dos homens. Pra galera da época, a opinião dos homens que importava mais. Então, se você queria surpreender alguém, seja narrativamente, seja socialmente ou qualquer coisa assim, você tinha, entre aspas, que agradar o homem primeiro. Então, pra você usar a imagem feminina, digamos assim, em algum conto, algum mito, a mulher tinha que ser atraente. Ela tinha que fazer o homem querer salvar ela e esse tipo de coisa. Tinha que chamar a atenção do personagem masculino, do herói masculino, seja do conto, seja da lenda, da mitologia, ou então mais pra frente no audiovisual, na literatura e etc. Você tinha que chamar a atenção do homem, seja ele que estivesse lendo aquele livro ou aquele personagem participante. Então assim, eu aconselho, antes da gente continuar aqui, vocês a verem bastante o vídeo que eu falo sobre mulheres na geladeira, que vai estar aparecendo aqui no card pra vocês darem uma olhadinha, porque naquele vídeo eu expliquei um pouquinho dessa visão masculina sobre as personagens femininas, historicamente falando, tá, gente? Era tipo como a sociedade via. Não tô falando que era errado, é certo, não sei, eu não estou me posicionando nesse caso específico aqui, nesse momento eu não estou me posicionando. Eu só tô falando que era como a sociedade via as mulheres. As mulheres não tinham opinião e assim, os homens não sentiam necessidade de você trabalhar camadas de uma personagem feminina, porque afinal de contas ela só existia ali pra dar suporte pro herói, pra você dar algum propósito pra ele, pra você colocar ele em provação e esse tipo de coisa. É assim que surgiu futuramente o termo mulheres na geladeira, que seria esse descarte de personagem desnecessariamente. E aí naquele vídeo eu falei que isso acontece em predominância com mulheres, só que não necessariamente só mulheres. Você tem personagens masculinos que sofrem isso também, é claro. Só que o termo foi mulheres na geladeira, porque isso acontecia mais com as personagens femininas, seja coincidência ou não. E a história da donzela em perigo não se afasta muito de uma mulher na geladeira, porque a donzela em perigo era sempre retratada como uma mulher completamente indefesa, ela é toda ingênua, sabe? Ela não tem muito conhecimento das coisas, então ela fica literalmente naquela coisa bem clichêzona de: oh meu Deus, alguém precisa me tirar dessa torre, eu preciso ser acordada por um beijo de amor verdadeiro, eu não consigo sair daqui, não sei o que. Sempre era uma coisa tipo, meu Deus, a mulher não consegue sair daquela situação, ela precisa que alguém tire ela dali, porque aparentemente ela é meio burra, ou então ela nem tenta sair, sabe? Não mostra nenhuma coisa tipo, a mulher tentou fugir e tal, todo aquele negócio, ela quase morreu tentando fugir, não mostra nenhum tipo de batalha, assim, sabe? Da mulher tentando se salvar, porque não é sempre que um personagem masculino salvar uma mulher que automaticamente ela é uma donzela em perigo. Não tem nada a ver, não é isso que eu estou falando. Eu tô falando que ela, a mulher, né, a personagem feminina, ela é categorizada como donzela em perigo quando ela nem tenta se salvar, quando ela é caracterizada dessa forma, toda ingênua, toda bobinha, ela é inferior ao personagem masculino, ela não tem desenvolvimento nenhum, esse tipo de coisa, ela tá lá, jogada. Tipo, alguém salva ela. Isso, inclusive, criou muitas variáveis no cinema futuramente, porque, assim, criou esse estereótipo da mulher ser uma personagem inferior, dela usar da beleza dela pra chamar a atenção do herói e todo esse tipo de coisa. Inclusive, quando você decidia retratar vilãs, você sempre retratava a personagem feminina sendo manipuladora e usando da sexualidade dela pra atrair um homem e não sei o quê. Por quê? Porque isso fazia parte de todo esse conceito que envolve a donzela em perigo. Porque, na real, quando você surge com esse termo de donzela em perigo, né, esse estereótipo lá na Grécia Antiga, isso foi criado numa época que era pra você satisfazer o
o ego dos personagens masculinos. Porque, afinal de contas, as histórias, as lendas, né, os filmes futuramente, eles eram feitos para os homens. Eles tinham que aprovar. Então, de forma alguma, eles poderiam se sentir ofendidos pelo aquilo que eles estavam vendo. Então, seria muito mais interessante um cara assistir um filme sobre um outro homem que vai lá, impressiona uma mulher, né? A mulher, ela é salva pelo homem. E aí o cara fica com aquela imagem de ser super importante pra mulher, sabe? Nossa, a mulher não seria nada, ela teria morrido se o cara não tivesse chegado ali pra salvar ela. Isso cria uma autoestima muito grande no personagem masculino. Inclusive nos homens que estão assistindo, né? Que estavam assistindo naquela época, né? Aquela coisa bem antiga e tudo mais. Porque a ideia era você falar pros homens que eles eram capazes de fazer atos heróicos e várias coisas assim. Você brincar um pouquinho com a honra do personagem masculino, sabe? Só que ao decorrer do tempo, as pessoas foram começando a pensar do porquê que a mulher está naquela posição. Por que que a personagem feminina tá presa numa torre? Por que que a personagem feminina não tenta descer? Por que que ela não tenta fazer alguma coisa? Quando você começou a criar esses questionamentos, foi nos momentos que começou a surgir um certo empoderamento por parte das personagens femininas, e assim, sem perceber, os filmes, a literatura, todos esses personagens que estavam sendo trabalhados antes de forma bem estereotipada, tanto os homens quanto as mulheres, porque assim, não é porque o cara é homem que ele vai estar ligando pra um negócio de honra e, oh meu Deus, eu preciso salvar, não sei o que. Não, é um estereótipo masculino também. Então, pra eles fugirem desse tipo de estereótipo, tanto masculino quanto feminino, você começou a perguntar mais o porquê as coisas acontecem nas histórias. Por que que as coisas funcionam dessa forma? Por que que a galera vê desse jeito? E isso acabou criando muitos debates ao decorrer do cinema, né? Pra que futuramente você não fizesse mais personagens com essas características. Significa que hoje em dia não existe mais donzelas em perigo no cinema? De forma alguma, existe. Só que hoje é uma coisa muito difícil de fazer, sabe? Quando você é um roteirista e você decide optar por esse estereótipo da mulher em perigo, no caso dela precisar automaticamente da ajuda de um personagem masculino pra sair dali, e você, é claro, criar uma narrativa em volta disso, você acaba percebendo que essas coisas são mais evitáveis do que parece. Hoje em dia, se um roteirista opta por donzela em perigo, ele vai ser massacrado, porque é uma coisa extremamente antiga. Olha só, isso daí surgiu na Grécia Antiga, gente. Olha há quanto tempo existe esse estereótipo. E aí imagina, um roteirista de 2021 vai e faz uma dessa. E olha lá, eu tô repetindo aqui de novo que, gente, não é porque uma mulher precisa de ajuda num filme que ela é uma donzela em perigo. Eu não tô falando que de repente nenhuma mulher pode precisar de ajuda em nenhum filme. Não estou falando isso. Eu tô explicando de um estereótipo que envolve uma mulher bonita ser vista como indefesa, ingênua, meio burra, sabe, pras coisas, e ela automaticamente precisa da ajuda de um homem pra se safar. E aí o homem fica lá na posição de destaque, e a mulher, você não sabe nada sobre ela. Você não sabe nenhuma informação, por que ela foi parar ali, o que ela tá fazendo ali, os sentimentos dela em relação ao herói nunca são abordados. É uma coisa que é pra suprir a necessidade do herói. Quando vira sobre o herói, aí sim estamos falando de uma donzela em perigo. Mas quando ela tem a sua individualidade, o seu tratamento, as suas camadas de narrativa, aí é óbvio que a gente não tá falando de uma donzela em perigo, né? Então, temos que ter, assim, um filtro na hora que a gente tá vendo. Não é todas as mulheres que são donzela em perigo. E esse vídeo aqui não é pra ser no intuito de lacrar em cima de alguma coisa. Não, não é nada disso. Eu estou apenas explicando um estereótipo. Como eu falei pra vocês, isso começou lá na época da Grécia Antiga. E um exemplo de mito que eu posso falar aqui pra vocês que trouxe essa ideia de donzela em perigo é justamente a história da Andrômeda. Nessa história da mitologia especificamente, a gente tem a mãe da personagem Andrômeda, né, que é uma princesa ali, que vive se gabando, falando que a filha dela é mais bonita de que todas as ninfas, né, de que tudo aí da Terra, a filha dela é a mais bonita de todas. E aqui a gente já percebe esse conceito de você associar a mulher automaticamente com beleza, né? Tanto que você tem filmes, né, futuramente, como Branca de Neve, que é, na real, uma briga sobre quem é a mais bonita, né? A Rainha Má quer matar a Branca de Neve porque o espelho achou a Branca de Neve mais bonita. Então, assim, esse é o nível de profundidade da Branca de Neve, sabe? É sobre beleza. Só que era uma coisa daquela época. Não dava pra exigir outro pensamento daquela época, porque era muito difícil. Era assim que era retratado a sociedade ali em 1937. E aí a mesma coisa, a gente não pode exigir que não há comparativos de beleza na época da Grécia Antiga, sabe? Em mitologia, não tem como. Eles não estavam em 2021, onde empoderamento era debatido. Mas é importante a gente conhecer essa parte da história para que a gente não repita, certo? Mas enfim, voltando aqui para a história da Andrômeda, acontece
Acontece que as ninfas, né, todas aquelas entidades femininas que foram comparadas com a Andrômeda, ficaram extremamente irritadas com a comparação que a mãe da Andrômeda estava fazendo da filha dela com elas. Foi aí que as ninfas enviaram uma serpente marinha até o país ali onde os pais da Andrômeda regiam. E aí, quando o rei e a rainha foram pedir conselhos pros deuses sobre o que eles poderiam fazer para mandar aquela serpente embora, os deuses recomendaram sacrificar a Andrômeda. Deixa lá pro bicho comer e pronto, acabou. O rei e a rainha chegam a fazer isso, inclusive isso é retratado no filme Fúria de Titãs. Quem já viu esse filme vai reconhecer essa historinha que eu tô contando, porque quem salva a Andrômeda no final das contas é o Perseu. Sim, sabe, Percy. É o Perseu que resolve salvar a Andrômeda, porque ele olha a mulher lá longe, presa no monte de rocha, a mulher tava pelada, presa, de acordo com o mito. E aí o Perseu, ele se interessa pela beleza da Andrômeda, então assim, não tem nada a ver com a mulher estar em perigo. Ele se interessa pela beleza dela, vai até o rei e a rainha e fala, olha, seguinte, eu salvo a sua filha se você deixar eu casar com ela. Então o Perseu vai, salva a Andrômeda e acaba se casando com ela depois dele matar o monstro, matar a tal serpente. Ou seja, nesse caso, não só a Andrômeda é associada com beleza, como ela é um prêmio pro herói. Tipo, ó, você ganha a mulher, 2 por 1. Mate o monstro e leve a mulher. Então era uma coisa assim que eles viam a donzela em perigo como um tipo de satisfação pro herói. Vai suprir o ego dele, vai ser uma premiação pra ele e você nunca mais vai saber nada sobre a Andrômeda. O que você sabe sobre essa personagem? Nada, né? Você só sabe que ela é bonita e não sabe mais nada. Então eles não trabalhavam em mitos, lendas, literatura e esse tipo de coisa com personagens femininas tão bem desenvolvidas dessa forma, o que fazia facilmente criar ali uma lenda que envolvia o uso de donzela em perigo. E eu acho muito interessante vocês verem a pintura que retrata a Andrômeda, que é essa que tá aparecendo aqui na tela agora, que foi pintada pelo Rembrandt, e você pode ver que ela é retratada acorrentada nas rochas, né, esperando que a serpente marinha vai lá pra devorar ela. E é muito interessante que, por exemplo, nessa pintura, ela tá completamente indefesa, até num sentido assim de clima, porque ela não tem nem roupa adequada pra proteger ela de toda aquela ventania, de toda aquela água. Ou seja, a menina tá lá passando frio acima de tudo. O uso da roupa branca também é uma coisa que associa à ingenuidade, né? Então você vê, tanto que tem a pomba da paz, né? É uma coisa assim mais neutra, é uma coisa pacífica, ingênua, pura. Então você retratava também algumas donzelas usando branco, totalmente branco. E você pode ver que essa comparação, né? Essa coisa de você ter uma donzela em perigo, com esse uso da paleta de cores, é algo mais recente do que você imagina. Porque esse mito da Andrômeda baseou uma outra história muito popular que envolvia uma personagem chamada Anne Darrow, que basicamente foi uma mulher ameaçada por um macaco gigante. E sim, eu estou falando de King Kong. Olha só esse pôster de King Kong. A mulher em perigo pelo monstro, usando o quê? É claro, usando branco. Porque assim, embora a mulher do pôster ali do King Kong não esteja pelada igual a Andrômeda tava, a cor branca faz com que ela pareça indefesa, justamente por toda aquela coisa da teoria das cores que eu falei. As duas mulheres estão extremamente ameaçadas, estão em perigo. E eu vou inclusive falar um fato curioso aqui pra vocês, que se vocês repararem bem, né, eu tô falando o tempo todo aqui que a donzela em perigo, ela é sempre ameaçada por um monstro ou algum vilão. Então você tem uma mulher muito bela, né, uma bela mulher, ameaçada por um monstro, uma criatura. E foi assim também que surgiu o termo A Bela e a Fera. Sabe aquele desenho que você gosta? A Bela e a Fera? Então, né? A Bela e a Fera, na real, é uma história de 1740, criada pela Gabrielle Villeneuve, que se baseou nesses mitos gregos antigos que já tinham estipulado essa ideia de você ter uma bela donzela, a Bela, contra, digamos assim, né, se relacionando ali de alguma forma com uma criatura, com uma fera. Só que é claro que no conto lá da Bela e a Fera, a escritora decide dar uma repaginada ali em toda a história e tudo mais pra fazer algumas mudanças, né, pra não ficar aquela coisa mais parecida com a Grécia e, oh meu Deus, uma donzela extremamente indefesa. Então tem várias coisas muito diferentes que já começaram a acontecer já nessa época. Em 1941, um carinha chamado William Marston resolveu brincar um pouquinho com esse estereótipo da donzela indefesa. Ele falou assim, cara, se todo mundo da minha sociedade nesse momento olha pra uma mulher e automaticamente pensa que ela é indefesa, eu vou bugar a cabeça deles. Eu vou fazer uma coisa completamente diferente. E mal sabia ele que isso seria extremamente marcante pra cultura pop, extremamente marcante pra cultura do cinema, pra literatura, pra várias coisas. E se por acaso
existisse uma mulher que ela não representasse a ingenuidade, ela não representa uma pessoa indefesa. Muito pelo contrário, ela vai, enfrenta o inimigo, ela tem uma capacidade, uma força gigantesca, porque afinal de contas é isso que as mulheres têm, né? As mulheres na real têm uma força muito grande. O que aconteceria se as pessoas vissem uma personagem desse tipo? E foi assim que o William criou uma personagem que ficaria eternamente marcada pela cultura pop, chamada Diana Prince, também conhecida como Mulher Maravilha. E futuramente a Mulher Maravilha rendeu várias adaptações, né? Teve várias séries de quadrinho, teve uma série de TV mesmo, tem os filmes que a gente viu aí com a maravilhosa Gal Gadot. Então assim, você pegou uma imagem de donzela em perigo, você subverteu de uma maneira muito incrível, né? Você meio que quebrou assim na cabeçada esse estereótipo de donzela em perigo. Ou seja, esse estereótipo, gente, tá sendo quebrado ao decorrer do tempo, só que não é porque ele está sendo quebrado que ele deve ser esquecido, porque senão você repete essa palhaçada de você sempre colocar uma mulher em perigo esperando um cara salvar ela. A coisa que eu mais gosto nisso tudo é a maneira que os roteiristas escolhem quebrar esse estereótipo. Porque, por exemplo, tem alguns filmes que eles brincam com essa percepção muito estrutural das pessoas de ver a mulher como uma pessoa indefesa. Vamos falar um pouquinho sobre um filme de um tal ogro aí que ele tem que resgatar uma princesa num castelo? Sim, gente, eu estou falando aqui de Shrek. Vocês lembram desse filme? O Shrek, ele vai salvar a Fiona numa torre, né, numa clara brincadeira com a Disney, e o Shrek realmente salva a princesa, tem toda aquela coisa de donzela em perigo, só que quando chega na metade do filme, a gente quebra a cara monstruosamente e ainda por cima fica dando umas risadas, porque a princesa Fiona, ela simplesmente cai na mão ali com um monte de bandido, né, com o Robin Hood, um monte de galera toda esquisita ali no meio da floresta. Inclusive tem aquela cena bem classicona da Fiona batendo nos caras e ela faz a mesma pose da Trinity do Matrix, sabe, esticando as perninhas pro lado. Ou seja, donzela em perigo nada. A Fiona, ela tinha a plena capacidade dela descer todo mundo na porrada, simples assim. Ou seja, você criou esse estereótipo de donzela em perigo no filme e você destruiu no mesmo filme. E isso foi uma coisa muito incrível pra Shrek fazer, sabe? E é legal você ver esse tipo de coisa, que é o roteirista que reconhece o estereótipo, faz o público ainda ficar estereotipado, né? Porque é assim que acontece, é uma coisa estrutural, então demora pra tirar do subconsciente das pessoas essa ideia. Só que aí o roteirista brinca com a situação, ele quebra essa situação de diversas formas, digamos assim, né? Então eu adoro ver esses tipos de recursos quando o roteirista decide quebrar o estereótipo da donzela em perigo. Na Disney também isso é uma coisa muito perceptível através da evolução das princesas, que é um vídeo super legal que tem aqui no canal, que eu falo um pouquinho sobre como é que eles viam as personagens femininas, no caso as princesas, ao decorrer das décadas, né? Ao decorrer das fases da Disney. Então é muito bacana você ver, por exemplo, que a Disney começou com princesas como Branca de Neve, Cinderela e Bela Adormecida, que eram princesas assim que tinham um objetivo tal, mas elas não eram tão bem trabalhadas assim. E gente, não me leve a mal, tá? Eu amo os filmes da Cinderela, da Bela Adormecida, da Branca de Neve e tudo mais, só que você vê uma diferença gritante entre Branca de Neve e, sei lá, Mulan. Gente, a Mulan é uma mulher que foi pra guerra no lugar do pai e salvou a China toda, sabe? Então você tem uma diferença do papel feminino na Disney ao decorrer da evolução das princesas. A Bela é uma personagem que ela gosta de ler, ela ama ler apesar de todo mundo julgar ela. A Jasmine de Aladdin diz que ela não é um prêmio a ser disputada, ela quer escolher quem ela vai casar. Indo um pouco mais pra frente, a gente tem a Tiana de Princesa e o Sapo, que quer abrir o próprio restaurante. Então você tem várias coisinhas assim da personagem feminina sendo trabalhada cada vez mais, justamente pra quebrar esses estereótipos podres que tem por aí. Porque estereótipo nunca é bom pra ninguém. Eu detesto estereótipo pra qualquer tipo de personagem. Essa coisa de generalizar alguma coisa, detesto, gente, não é comigo. Mas é claro que isso é um longo processo. Você tem ainda, por exemplo, roteiristas que erram tentando acertar. Como, por exemplo, quantos filmes você já viu que tinha uma personagem feminina muito fodona, assim, tipo, nossa, uma mulher super da hora, e aí ela é apresentada como uma mulher super bonitona lá, tal, talvez a única mulher de um grupo de homens, toda aquela coisa, e aí de repente ela é muito zica, ela bate em todo mundo, ela é empoderada, ela diz o que pensa e várias coisas assim, e aí quando o personagem masculino vai falar com ela, ela manda uns negócios tipo,
Não, é porque eu tive que aprender a me defender com o meu pai. Não, mas o meu pai, ele sempre quis que eu fosse desse jeito. Não, mas o meu pai me deu a minha primeira arma quando eu era criança. Ou seja, você tá atribuindo essa mudança, né, de personalidade da mulher com uma presença masculina na vida dela. Tipo, ela não poderia simplesmente ser fodona. Ela teve que aprender com o pai. Ela teve que aprender com uma presença masculina e alguma coisa assim. Então eu até tinha visto esses dias um TikTok de uma mulher, assim, que ela tava zoando justamente esse tipo de personagem. Aquelas mulheres de filme que chega toda boladona, mas sempre fala, não, é porque eu aprendi isso com o meu irmão. Não, mas eu cresci numa casa cheio de homens. Não, mas não sei o que. Tipo, quem disse que precisa ter uma presença masculina pra mulher saber dar porrada em alguém, pra mulher poder se empoderar, pra ela poder dizer o que pensa, pra ela ser mais grosseira, quem sabe, e não ser julgada por essa grosseria, e várias coisas desse tipo, sabe? Só que isso você percebe, né, claro, em algumas produções, que é os caras errando, tentando acertar. Eles estão tentando mudar. Eles mostraram uma mulher diferente, uma mulher que não está em perigo. Só que automaticamente eles estão associando um pouquinho a presença masculina, só que é um processo, tá? Eu não estou reclamando, pelo amor de Deus, antes que venham me xingar. É um processo, é uma coisa estrutural. Olha, vem desde a época da Grécia Antiga. Não é fácil quebrar uma ideia dessa. Só que felizmente, hoje em dia, né, em 2021, você tem pouquíssimos filmes que fazem um estereótipo desse. Pouquíssimos, tipo quase zero. Porque é uma coisa extremamente ultrapassada que as pessoas já sabem, elas não veem mais desse jeito. E ainda bem. E esse estereótipo, aos poucos, vai sendo quebrado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, que isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de saber sobre cinema, sobre a origem desses estereótipos e várias coisas assim. Confere também a loja do canal. Sim, Plantão Geek tem uma loja e você pode conferir lá as camisetas, o pôster, moletom e todos os produtos que você quiser. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!